Você já parou para pensar o que será que o examinador do IELTS realmente quer ver? Será que é você falar rápido, falar devagar, falar objetivamente, falar de menos, falar de mais? Nada disso. Nessa aula aqui eu vou te contar um segredinho para você realmente entregar para o examinador aquilo que ele quer. O examinador do IELTS está esperando algumas coisas de você e se você não entregar, você não vai alcançar a nota que você quer. Vou te mostrar o que os meus alunos que alcançaram a nota no teste do IELTS fizeram para você também atingir sua nota no teste do IELTS. Bora lá? Olá, se você está chegando aqui agora, eu sou o Simon Mamed. O que eu faço aqui é treinar você para atingir sua nota no teste do IELTS, independentemente do seu nível de inglês, mesmo que você não seja fluente. Então, se você está na sua preparação para o teste, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aqui no vídeo, não só para que você não perca mais conteúdos meus assim, mas para que esse vídeo aqui chegue a outras pessoas que também estão na sua preparação. O que eu vou fazer com você hoje aqui nessa aula? Eu basicamente vou contar para você um segredinho, algo que é simples de você fazer, mas às vezes você não sabe o que você tem que fazer e aí você não entrega para o seu examinador aquilo que ele quer. Muita gente acha que, por exemplo, lá na hora do speaking, você tem que sair falando rápido para parecer fluente. Falar rápido não é ser fluente, tem nada a ver. Então vou te contar o que você vai fazer. Eu dividi essa aula aqui em 3 tópicos para facilitar a nossa vida e o nosso entendimento aqui. Então vamos começar lá, ó. Vou colocar na tela lá. Olha lá, vou colocar aqui primeiro tópico para a gente tratar, ó. Tópico 1. Tem que te contar uma coisa aqui, ó. Presta atenção. Não precisa ter inglês perfeito para atingir a nota no teste do IELTS. Você sabia disso? Seu inglês não tem que ser perfeito para você atingir a nota que você quer no teste do IELTS. Ah, Simon, mas eu quero uma nota muito alta, uma nota do nível C1, que é avançado. Tudo bem, as pessoas deste nível também cometem erros na hora do teste do IELTS. A questão é os erros que elas cometem. Você não tem que saber tudo de inglês na hora do teste do IELTS. Você só tem que saber as coisas certas. Preste atenção que você também não tem que saber, olha lá, não precisa saber tudo de gramática. Muita gente fica bitolado, preso nisso aqui, querendo estudar um livro de gramática inteiro. Não precisa. Na hora do teste do IELTS, e você vai ver nessa aula aqui, não é tudo de gramática que importa. E aí você fica perdendo o seu tempo com aquilo que não vai prestar para nada na hora do teste, ao invés de focar naquilo que realmente importa. Outra coisa aqui para você, presta atenção. Não precisa ter um sotaque específico. Vou colocar aqui, ó, britânico, americano, né? São os dois mais comuns aí. Muita gente acha que na hora do teste do IELTS você precisa falar com sotaque britânico, ou falar com sotaque americano, ou com algum sotaque específico. Isso não importa, preste atenção. O seu examinador não está nem aí para o seu sotaque. Não existe um critério de avaliação lá assim, ó, o candidato usa um sotaque britânico, o candidato usa um sotaque americano. Não existe isso nos critérios de avaliação do teste do IELTS. Então não importa o sotaque que você tem. Preste atenção. O que importa de verdade, ó, é você saber os parâmetros do teste. Isso aqui é o que importa na hora do seu teste do IELTS. Tanto é que eu não sei se você já viu, eu fiz uma entrevista até com ela, né? Uma aluna minha que é a Larissa, ela tá lá na Nova Zelândia, ela começou do zero, 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 redondo. Vou até deixar o link aqui em cima para você, linkado da entrevista com ela, para você ver depois. Começou do zero e em 1 mês e 20 dias, você não escutou errado, 1 mês e 20 dias, ela atingiu a nota dela no teste do IELTS. Como será que ela fez isso? Será que ela é uma pessoa excepcionalmente genial? Não, ela aprendeu a entregar para o examinador aquilo que ele quer. E você pode fazer a mesma coisa. Isso é o que a gente tem que colocar em mente. Então, na verdade, você não tem que se preocupar em saber tudo de inglês, porque não é isso que importa. Pensa aqui comigo. Talvez você já tenha feito um concurso na sua vida. Já? Se você não fez algum concurso na vida, você provavelmente conhece alguém que já fez um concurso. Para a pessoa que vai prestar um concurso, adianta ela só ficar estudando a matéria? Claro que não. Claro que não. Ela tem que aprender a resolver aquele tipo de prova. É assim.
Eu não sei se você sabe, mais da minha história, talvez você tá chegando aqui agora, você não sabe, mas se você já me conhece há um tempo, provavelmente você sabe. Quando eu estava lá no Brasil, e antes de vir aqui para o Canadá, antes de pensar em vir aqui para o Canadá, eu me preparava pra Polícia Federal. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça e eu me preparava para ser policial federal. E aí o primeiro concurso que eu fiz da Polícia Federal foi quando eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu falei: "Acabei de sair da faculdade, tá tudo fresco na minha cabeça, eu vou lá e vou arrebentar". Nem a nota mínima eu peguei. A nota mínima era 36, de 120 questões. Olha pra você ver. Aí eu falei: Gente, o que que aconteceu? Eu acabei de sair da faculdade e não consegui. Aí foi o primeiro impacto que eu tive, que o que a gente sabe não é necessariamente aquilo que os examinadores da prova querem. Aí eu falei: "Tenho que mudar isso aqui". Acabei estudando mais, ainda focando nisso de estudar matéria, e aí no próximo concurso que teve, eu lembro que eram 500 vagas, eu fiquei em 704. Já melhorou, mas ainda assim estava longe das vagas, né. E eu falei assim: "Tem que mudar isso aqui agora". E aí hoje, inclusive, muito do método que eu ensino os meus alunos dentro do programa, né, dentro do IC, é baseado nisso, que é fazer aquilo que você vai ter que fazer no dia da prova. Então eu lembro que na terceira vez, o edital saiu no início do ano e a prova ia ser, acho que outubro, novembro, sei lá. Naquele ano eu resolvi, né, no meu treinamento, 9.884 questões. Eu não esqueço desse número. Quando chegou no dia da prova, 98.000 candidatos, eu fiquei em 33º. Não é porque eu era excepcional, genial, igual eu falei ali da Larissa. Não, é porque eu aprendi a entregar aquilo que eles queriam. Então, você não tem que saber tudo de inglês, você tem que saber entregar aquilo que o examinador do IELTS quer ver. Ponto. Pronto, isso aqui já quebrou essa crença na sua cabeça de que você tem que ficar focando em saber tudo de inglês? Não acredite nisso. Não foque nisso. Você não está aprendendo inglês só para você poder viajar, para você poder ter uma promoção no seu serviço. Você não está aprendendo inglês para isso. Você está aprendendo para fazer o teste do IELTS. É diferente. E quando você só fica ali focando no inglês geral, seu inglês geral vai melhorar, vai melhorar. Só que não as suas habilidades de resolver o teste do IELTS. Por outro lado, quando você foca no teste do IELTS, com um método que vai te deixar ali pronto para a prova, pelo menos eu falo isso porque é do meu método, né, não conheço outros. Quando você foca no IELTS, a sua habilidade de fazer o teste do IELTS melhora e também o seu inglês geral. Você faz as duas coisas. Entendeu? Então, esse é o primeiro tópico pra gente. Segundo tópico aqui pra você, ó. Tópico 2. Os parâmetros é que importam. O que que significa isso? O seu teste do IELTS vai avaliar as 4 habilidades da língua, né? O listening, reading, writing e speaking. Listening, sua capacidade de entender o que você está ouvindo. Reading, sua capacidade de entender o que você está lendo. Writing, sua capacidade de escrever. E speaking, sua capacidade de falar. Durante o teste do listening e do reading, né, você tem que responder as questões que a prova montou ali para você. Então, tem os parâmetros das questões. Durante o teste do speaking e do writing, também existem parâmetros para você atingir. A questão é que, durante o listening e reading, que são atividades receptivas, né? Você está recebendo conteúdo. Quando você está ouvindo, você está recebendo. Quando você está lendo, você está recebendo. Você tem que lidar com as informações que você recebe. Na hora que você vai para o teste do speaking e do writing, você tem que lidar com informações que você produz. Olha para você ver a dicotomia. O que que é dicotomia? Algo que tem dois aspectos, dois lados. De um lado você tem que lidar com as informações que você recebe, do outro lado você tem que lidar com as informações que você tem que produzir. São parâmetros totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Lá no listening, por exemplo, você vai encontrar a dificuldade, porque enquanto o áudio está rolando, você tem que ouvir o áudio, ler a questão, pensar na resposta e escrever a resposta. Você tem que escrever a resposta e escrever certo. Tem parâmetro que é assim, ó, se você deixar uma letra para trás, você errou a questão. Uma letra, entende? Na prova do reading, por exemplo, você só tem 60 minutos para 40 questões. Então, se você não souber exatamente o que você está fazendo ali, muito provavelmente não vai dar tempo. Quando a gente olha para o teste do speaking, você está na frente de um examinador, vai ter um examinador sentado na sua frente e ele está esperando de você algumas coisas. Quando você vai para o teste do writing, por exemplo, muito embora seja você com você ali, né, você escrevendo ali, não tem ninguém na sua frente, eles também estão esperando coisas específicas de você. Até colocar aqui, ó, existem requisitos específicos que o examinador quer ver.
Vou te dar um exemplo. Olha aqui, ó. Escrevi aqui, ó. Na carta, a carta, só para você entender, é para quem vai fazer o teste do IELTS na versão General Training, tá? Vou escrever isso aqui primeiro, ó. Existe a versão que a gente chama General Training, vou colocar aqui GT para abreviar, que é para quem vai fazer o IELTS para propósitos ou de trabalho ou de imigração. E existe a versão, eu vou chamar aqui de AC, que é o Academic, que é para quem vai estudar, tá? Na versão do General Training, na hora do writing, que é a redação, você tem 2 tarefas para fazer, tá? No Academic você também tem 2 tarefas, só que elas são diferentes. No General Training, a primeira tarefa é uma carta. E aí nessa carta, sempre vai vir lá te pedindo para escrever uma carta para alguém para falar de alguma coisa. Geralmente nessa carta vai ter alguns pontos ali para você falar, entendeu? Seu examinador vai te dar uma situação hipotética lá e fala: na sua carta escreva ponto 1, ponto 2, ponto 3. Você tem que falar daqueles pontos. Quando a gente olha para os critérios do teste do IELTS, o seu examinador ele usa isso para te julgar. Existe especificamente um critério que é assim, ó, se você aborda todos os pontos. Se você não abordar todos os pontos que foram pedidos, a sua nota não passa de 4 em um dos critérios do writing. O writing tem 4 critérios de avaliação. Em um deles, se você não aborda os pontos todos, sua nota não passa de 4. Olha aí que loucura. A Larissa, lembra que eu falei da Larissa? Ela atingiu a nota 5 no writing dela na prova, com 1 mês e 20 dias saindo do 0. Como que será que ela fez isso, Simon? Porque ela sabia exatamente o que ela tinha que entregar para o seu examinador. Então, ó, na carta, vou colocar aqui para você ver. Se você não entrega o que o examinador quer, a sua nota não chegará nem perto daquilo que você espera. Isso não vai acontecer, entende? A Larissa só atingiu 5. Ela precisava de 4. Ela atingiu 5 na redação dela porque ela sabia exatamente o que entregar para o examinador. Então, olha aqui o tópico 2. Os parâmetros é que importam. Eu quero que você tenha isso na sua cabeça. Quero que você tenha isso fixo na sua cabeça na hora que você for estudar, beleza? E aí, como que você vai fazer para atingir os parâmetros na hora do teste do IELTS no que tange ao conteúdo? Deixa eu colocar isso aqui para você, que eu tenho que te falar uma coisa aqui antes. A maioria dos parâmetros são atingidos ou cumpridos com as técnicas de prova. Não sei se você sabe, mas na hora do teste do IELTS existem técnicas específicas para que você possa atingir os parâmetros que o examinador quer ver. A maioria dos parâmetros são preenchidos com as técnicas de prova, né? Tanto é que é isso que eu ensino lá dentro do IC, as técnicas de prova. Quer dizer, então, isso é a maior parte, né? O principal que eu ensino lá dentro. Mas existem alguns parâmetros, os parâmetros de conteúdo. E aqui que a gente vai entrar no nosso próximo tópico, que é onde eu bati lá no início. Será que você tem que falar rápido? Será que você tem que falar devagar? Você tem que falar de mais, de menos? Eu vou te falar exatamente o que é que tem que ter em termos de conteúdo e como que você vai fazer para entregar isso para o seu examinador. E é o nosso próximo tópico. Tópico 3. Mas antes, ó, presta atenção, vou colocar ele aqui já, ó. Tópico 3. Mas antes de eu te falar o tópico 3, presta atenção. Isso aqui que eu vou te falar agora, e eu já estou te falando para você parar e prestar atenção. Isso aqui é nível de conteúdo pago e eu estou entregando isso aqui para você de graça. Então, por favor, deixa o seu like aqui no vídeo para que esse vídeo não só chegue para você outras vezes, né, outros conteúdos meus, mas que outras pessoas que estão na preparação também recebam. E se inscreva aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Talvez você está aqui assistindo a aula aqui, até agora, quanto tempo a gente está aqui de aula? 15 minutos. E você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal para você continuar recebendo vídeos assim. Beleza? Vamos lá. O que é o tópico 3? Você vai gravar assim, ó. Você vai escrever assim. Escreve aí. Cali. Escreve aí. Eu vou te explicar o que é. Escreva aí. Cali. Escreveu? Presta atenção. Eu já falei com vocês aqui, né, que o que importa é atingir os parâmetros do teste. E isso é verdade. A maioria dos parâmetros são atingidos ali com as técnicas. Então, eu, Simon, considero que quando a gente olha para o teste do writing e o teste do speaking, por exemplo, que você tem que entregar para o examinador alguma coisa, seja falando, seja escrevendo, eu considero que 50% depende da sua técnica. Se você não tiver técnica nenhuma, você já perdeu metade da prova ali.
tá? Então 50% depende da técnica. Só que a outra metade depende do conteúdo, que é o que você vai entregar para o examinador. A técnica, ela tá mais em como que você entrega para ele, como que você apresenta isso para ele. Porque se você ficar enrolando, seu examinador fala assim, ele não me falou. Aí ele já te corta, passa para frente, ou então ele já vai decidir ali que sua nota não merece ser tão alta. Quando a gente olha para o conteúdo, que é o que você vai entregar, você vai gravar isso aqui, ó, Kali. Grava aí. Eu já falei do Kali em outros lugares, tá? Eu vou voltar a repetir ele aqui para você, mas presta atenção, porque o que eu quero focar é como que você vai trabalhar o Kali. Eu vou te dizer o que é o Kali de novo, mas eu quero focar em como que você vai trabalhar ele. Presta atenção. Kali, ó, Complex Structures, Advanced Words, Linking Expressions e Idioms. Isso aqui, meu caro que está aqui me assistindo, isso é o Kali, olha aqui, ó, primeira letra de cada uma ali, né, que forma este anagrama aqui, né, anagrama que fala, né, anagrama, é esse aqui. Então, Kali, isso aqui é o Kali. Vou te explicar o que é de novo, eu já falei do Kali em outros lugares, o que eu quero focar aqui é como que você vai treinar para entregar o Kali, mas eu vou te dizer o que é para você não ficar perdido aí. O que são as Complex Structures? O seu examinador está olhando se você vai entregar para ele estruturas complexas. O que são estruturas complexas? Se eu falar assim para você, apesar de estar muito quente, faz sentido? Não faz, né? Tá faltando alguma coisa. Agora, se eu falo para você assim, eu preciso ir lá fora agora, apesar de estar muito quente. Aí faz sentido, né? Ficou completo. Vou até colocar aqui, ó. Eu preciso ir lá fora, apesar de estar muito quente. Isso aqui é uma estrutura complexa, porque você vê que uma parte da frase depende da outra. E o que torna ela complexa? É isso aqui, ó. Esse tipo de expressão. Esse tipo de expressão torna as frases que você cria com essa expressão complexa, que são as famosas conjunções subordinadas. Já viu isso aqui, ó? Although, even though. Já viu esse tipo de expressão? Isso são as conjunções subordinadas. Então, quando você usa isso, você está criando uma estrutura complexa. E isso é algo que o seu examinador quer ver. Então, coloque isso aí no seu estudo. Eu já falei do Kali em outros lugares, depois você pode procurar os outros vídeos, mas grave isso aí para você poder procurar. Advanced words, o que são isso? São as palavras avançadas, né? Você tem que entregar para o seu examinador palavras avançadas. Isso é um critério que ele está esperando para ver o quão rico é o seu vocabulário. Vou colocar aqui, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque é a minha palavra avançar, é a minha palavra favorita da língua inglesa. E eu gosto de divulgar e difundir essa palavra. Ó, já ouviu essa palavra aqui? Plethora. Olha a pronúncia. Plethora. Tem que pôr a língua no meio dos dentes ali no TH, hein? Plethora. O que é plethora? Plethora é a palavra para você falar infinidade, tá? Então, o seu examinador, ele quer ver isso no que você está entregando para ele, seja na sua escrita, na sua redação, seja na hora da sua fala. Ele está esperando isso. O que são? Vou colocar aqui reticências para você entender que tem que ter mais, tá? Linking expressions. O que são as linking expressions? São as expressões de ligação para você poder amarrar as suas ideias e as suas ideias não ficarem soltas. Então, você vai ouvir assim, ó, additionally, furthermore. Já viu isso aí? Isso são as linking expressions, as expressões de ligação. Isso é extremamente importante que você use no seu texto, tá? Por último aqui, para fechar o Kali e eu partir porque eu quero falar com você mesmo, os idioms. O que são idioms? Idioms não é idioma, tá? Só para você saber. Idioms são as expressões, vou colocar aqui entre parênteses, ó, expressões idiomáticas. O que é uma expressão idiomática? A expressão idiomática é aquela que, quando você olha para ela em si, não faz tanto sentido, quando você tenta traduzir literalmente, mas no contexto ela faz. Então, isso é uma expressão idiomática e ele está esperando isso de você. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver uma bacana aqui para passar para vocês. Cup of tea. Você sabe o que é isso aí? Cup of tea. Sei, Simon, é uma xícara de chá. Eu te falei, acabei de te falar para você não traduzir literalmente, né? Se você traduzir literalmente, vai ser isso mesmo, xícara de chá. Só que cup of tea é um idiom que a gente usa para falar assim, ó, alguma coisa é a sua praia, ou alguma coisa não é a sua praia. Ou seja, aquilo que você gosta, ou aquilo que você não gosta. Por exemplo, Brazilian Jiu-Jitsu is my cup of tea. Jiu-Jitsu é a minha praia, é isso que eu gosto. Ou swimming is not really my cup of tea. Nadar não é muito a minha praia.
Pegou? Beleza, então o CALI é algo que você tem que trabalhar para poder entregar para o seu examinador. Só que o que que eu quero aqui com você? Duas coisas, preste atenção. E isso aqui é o momento da sacada, ó, vou colocar aqui, ó, sacada para você. Duas coisas que você vai fazer. Uma, fazer a exposição guiada para encontrar os seus favoritos. Simon, não sei nem o que que é exposição guiada. Então você vai assistir mais vídeos meus aqui no canal para você aprender, porque eu falo da exposição guiada direto. A exposição guiada ela é uma parte do método que eu ensino para os meus alunos, que é a parte do método em que você vai melhorar o seu nível de inglês usando o idioma, tá? Na exposição guiada, você vai ficar exposto ali ao idioma, seja por meio do listening, seja por meio do reading, da leitura, e você vai cada vez mais aumentando e solidificando o seu vocabulário. E durante esse momento, você vai encontrar as suas expressões. Você vai encontrar as suas complex structures, você vai encontrar as suas advanced words, as suas linking expressions e os seus idioms, os favoritos, aqueles que você gosta, aqueles que você fala, pô, esse aqui eu consigo usar, esse aqui eu gosto dele, eu vou usar. Esse é um ponto. Você vai fazer a sua exposição guiada para encontrar. Segundo ponto, você vai treinar a criação de conteúdo com eles. Vou colocar aqui, ó, escrita e fala. Criação de conteúdo. Por quê? Lembra que eu falei do writing e speaking ser as atividades produtivas? É onde você vai entregar conteúdo para o examinador? Então, é aqui que você vai trabalhar isso aqui. Quando eu falo que você tem que treinar a criação de conteúdo com eles, o que que é treinar? Guarda aí, ó. Treino é repetição com intenção. Você vai repetir o uso daquelas expressões que você achar, com a intenção de treinar e ficar confortável usando elas. O que que é a sacada aqui? Achou lá uma palavra avançada, por exemplo, igual eu ali, plethora. Você vai treinar. Treino é repetição com intenção. Você vai criar inúmeras frases, você vai falar inúmeras frases, até você cansar. Você fala assim, pelo amor de Deus, fulano só fala essa palavra. Você vai treinar exaustivamente. Não tem problema você repetir, seus colegas, eu, a minha equipe, quando a gente vai fazendo suas correções de redação, falar assim, nossa senhora, fulano só usa essa palavra. Ótimo, você vai cansar de usar ela, porque o seu examinador só vai ver uma vez. A gente vai cansar de ver, mas seu examinador só vai ver uma vez. Então aqui que é o segredo para você poder entregar o CALI com perfeição para o seu examinador. Sacou? Curtiu? Me conta aqui nos comentários se você já sabia dessas dicas, se você já vai começar a treinar essas dicas e se você vai começar a sua preparação e quer o meu direcionamento, a minha ajuda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você a lista, o link, né, para a lista de espera do UIC, que é o meu programa, o Ultimate IELTS Coaching. No momento ele está com as matrículas fechadas. Eu vou deixar aqui para você o link para você poder ir lá e se inscrever na lista de espera. Vou deixar também em cima aqui para você um link onde eu te mostro como que você atinge uma nota boa no teste do IELTS, mesmo com inglês básico. Vai lá, assiste esse e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!